Olá pessoal, vamos fazer agora a correção das questões que foram marcadas no capítulo 4 do livro sobre o modernismo primeira geração. E aí eu marquei para vocês duas questões da página 54 sobre um poema do Oswald de Andrade. O poema ele é constituído por duas palavras, uma que corresponde ao título e outra que é o próprio poema. Amor, humor. Aí a primeira questão diz assim: em um de seus sonetos mais populares, Camões defende que amor é fogo que arde sem se ver. No poema As 100 Razões do Amor, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade afirma que amor é estado de graça e que é primo da morte, mas da morte vencedor. Aí no enunciado da questão, esses poetas dão algumas definições de amor. E o Oswald de Andrade, ele sintetizou esse sentimento em duas palavras, né? Letra A. No poema Amor, estruturado a partir da paranomase amor, humor, qual seria a visão de Oswald de Andrade sobre esse sentimento? Gente, essas questões da página 54, elas são questões pessoais, mas para que você não responda de maneira errada, é necessário que você conheça as características do movimento literário e principalmente do autor. Foi as dicas que eu dei para vocês em sala de aula, né? E uma das características do modernismo é realmente essa linguagem diferenciada, esse valor sintético, né? Os poetas, eles queriam valorizar a linguagem brasileira, né? Renovação da linguagem. Eles tinham oposição ao parnasianismo, né? Aquele movimento literário que prezava pelas rimas ricas, rimas raras. Então, a partir do modernismo, começou o uso de versos livres e brancos, né? Você observando aqui esse poema, você diz assim: nossa, mas isso é um poema, porque tradicionalmente vocês estudaram os poemas estruturados em versos, estrofes, com rimas, né? Então aqui foi uma inovação a partir do modernismo. Aí, questão A seria uma questão pessoal. E na B, você concorda com essa visão? A visão do Oswald de Andrade era qual? Que o amor só sobrevive se tiver humor, né? Um depende do outro. Alguns alunos talvez tenham respondido de uma maneira diferente, vendo mais de um lado pessimista, mas a visão do Oswald era essa, que o amor e o humor, eles estão relacionados, um depende do outro para existir. Aí a segunda questão diz assim: segundo o poeta e crítico Haroldo de Campos, a poesia de Oswald de Andrade é marcada pela visualidade e pela síntese. O ensaísta Paulo Prado afirmou que ler os poemas de Oswald é como obter em comprimidos minutos de poesia. Depois de ter lido o poema Amor, você concorda com a opinião desses críticos? Por quê? A poesia de Oswald tem um caráter sintético, uma vez que o poema ele é constituído apenas por duas palavras. Então, de certa forma, é sim obter comprimidos de poesia, como um dos críticos falou aí, certo? Então, essas duas questões da página 54, elas são questões mais de cunho pessoal. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre esses poetas dessa primeira geração modernista, porque nós vamos precisar para a avaliação do segundo bimestre. As outras questões que eu marquei desse capítulo foram as questões da página 65, que é sobre um poema do Manuel Bandeira. O título do poema é Profundamente. Ele é dividido em dois blocos. O primeiro bloco diz assim, vamos fazer a leitura aí, todo mundo junto na página 64 do livro. Quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor, estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos, ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei, não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes, silenciosamente, apenas de vez em quando. O ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel. Onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam, ao pé das fogueiras acesas?
Primeiro bloco do poema. Segundo bloco. Estavam todos dormindo. Estavam todos deitados, dormindo profundamente. Perdão, essa estrofe ainda faz parte do primeiro bloco. O segundo bloco, ele é dividido a partir desse asterisco que tem aí. Vai começar agora. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totonho Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Então, o poema, ele fala, de certa forma, do passado do eu lírico, quando esse eu lírico tinha 6 anos, era criança e estava vivenciando a experiência de presenciar uma festa junina. O segundo bloco está relacionado ao hoje do eu lírico, quando ele rememora esses acontecimentos no presente. Aí a primeira questão da página 65 diz assim: o poema profundamente pode ser dividido em 2 blocos, tendo em vista o aspecto temporal presente neles. Um corresponde ao passado do eu lírico, o outro corresponde ao presente. Letra A. Que blocos seriam esses? Comprove sua resposta recorrendo aos verbos que os compõem. O primeiro bloco é constituído da época em que o eu lírico tinha 6 anos, né? Aí você pega os verbos adormeci, havia, despertei, estavam. O segundo bloco corresponde ao hoje do eu lírico, época em que ele rememora o passado. Aí você pega os verbos ouço, estão e destaca lá do poema. Letra B. Que sentidos têm os advérbios ontem, primeiro verso da primeira estrofe, e hoje, primeiro verso da quinta estrofe no poema? Como eu expliquei anteriormente, né? O primeiro advérbio, ontem, refere-se ao passado do eu lírico, aos seus 6 anos de idade. E o segundo advérbio, hoje, corresponde ao presente do eu lírico, quando ele já adulto rememora o seu passado, né? E esse passado que ele sofreu muitas perdas dos seus familiares, avô, avó, entre outros. Pronto, página 65, questão número 1, só era o item A e B. Aí eu pedi para vocês responderem também a questão 3. Releia as 2 quadras do poema, as respostas dadas às questões feitas em cada um dos blocos. O que os diferencia? O que diferencia esses 2 blocos? O que diferencia as 2 quadras são os tempos verbais. Na resposta do bloco 1, os verbos estão no pretérito imperfeito. Nas respostas do bloco 2, os verbos estão no presente. É essa a diferença. Letra B. Essa diferença não é um detalhe. Ela é responsável pela construção do sentido do texto. Explique essa afirmação atentando para os sentidos denotativo, conotativo da forma verbal dormindo. Essa palavra aí no poema, ela tem 2 sentidos. No primeiro bloco, quando o eu lírico fala que estão todos dormindo, eles estão dormindo de forma literal. Realmente adormeceram. No segundo bloco, quando ele fala que estão todos dormindo profundamente, significa que eles estão mortos. Então, no primeiro bloco, dormindo no sentido literal, denotativo. No segundo bloco, dormindo no sentido figurado, conotativo, no sentido de que morreram. Então, é isso. A quarta questão diz assim: parte significativa da poesia de Bandeira brota das raízes da infância. Esse poeta, ele gostava muito de escrever sobre a infância. No poema que você leu, o eu lírico se confunde com a pessoa real do poeta. Escreva um poema apresentando versos que mostrem um momento em que o eu lírico resgata a infância. Inspire-se na sua própria história. Essa questão número 4, alguns alunos sentiram dificuldade em responder porque não conseguiram interpretar corretamente. Mas era para vocês produzirem um poema que falasse sobre a infância de vocês. Então, essa questão número 4 também é pessoal. Os alunos que responderam, eu visualizei as fotografias das respostas nos cadernos de vocês e estou atribuindo nota para quem está fazendo as tarefas. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, me procurem
Confiram se vocês acertaram. Algumas respostas eu dei uma olhada e os alunos responderam de maneira correta. E é isso.